Boa tarde. Vamos aqui nos concentrarmos, trabalhar na nossa harmonização, para que nós possamos ficar bem receptivos à ajuda que viemos buscar, o conhecimento que nós vamos adquirir dessa doutrina que nos ajuda tanto a fazer a nossa melhora, a nos ajudar a passar pelas dificuldades que acontecem nesse mundo de prova e expiação. Por isso estamos aqui, porque precisamos passar por isso. E agradecer a Deus por estar vivos ainda e com a responsabilidade de caminhar o mais rápido possível, o melhor possível, fazendo o que nós podemos fazer de melhor. Porque esse é o objetivo da humanidade. Trabalhar a recuperação, trabalhar a melhora, se purificar, no sentido de aprender e usar o que viemos aprender. Todos que buscamos conhecimento é para que façamos utilidade dele. E essa doutrina nos ajuda através disso. Do momento que buscamos, do momento que conseguimos e adquirimos o conhecimento, é necessário que isso faça uso em nossa vida para que nós possamos ajudar os encarnados e desencarnados que estão em torno de nós e a nós mesmos, principalmente. Que Deus continue a nos auxiliar, que Jesus, o nosso Mestre, esteja sempre presente através de seus mensageiros de luz e nos ajude a compreender essa doutrina maravilhosa que nos ajuda tanto a fazer a nossa recuperação. E isto é necessário, para que quando ao sairmos daqui estejamos melhor do que quando aqui chegamos. Graças vos damos que assim seja. Vamos ouvir a nossa irmã Sueli, que vai continuar o estudo da tarde. Uma boa tarde a todos. Vamos aproveitar a nossa chance, né? Enquanto a gente tem condições, a gente vai aproveitando. Na semana passada nós tivemos esclarecendo dúvida e na outra, na penúltima, estávamos falando sobre a lei de sociedade e ficamos de abordar algumas coisas sobre as famílias, porque a família, no caso, né? A família é o primeiro grupo social, né, que o espírito tem contato. É com a família que o espírito reencarnante se reintegra ao mundo da matéria e começa o seu processo de evolução, expiação, provação, que vão levá-lo ao aperfeiçoamento. Não é assim, às vezes a pessoa fala, poxa vida, mas o sujeito fez isso com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, e se escandaliza, né? Mas acontece que estão na família reunidos afetos e desafetos, amigos e inimigos, e ferrenhos, inimigos ferrenhos, não é qualquer um não, né? Porque a família, ela visa esse reajuste com os outros espíritos. Então, com a força do sangue, né, com a consanguinidade, há uma chance maior, não só pela consanguinidade, mas pela convivência. Porque normalmente, a nossa tarefa é auxiliar todas as criaturas. Mas o nosso primeiro compromisso é com a família. Nosso primeiro compromisso é dentro da nossa casa. Não é o único. Nós precisamos sempre abrir a janela da nossa casa, né? A janela virtual aí da nossa casa e ver o mundo que existe do lado de fora, precisando da nossa ação, da nossa atuação, do nosso trabalho em favor do bem. Mas a responsabilidade primeira, não resta dúvida que é com a nossa família. Então a convivência proporciona uma série de coisas, né? Principalmente a proximidade ali, que faz com que a gente sinta falta
dessas pessoas quando elas não estão presentes, mesmo aquelas que incomodam. A gente fala assim, fulano, quando sai eu sinto falta, nem que seja para brigar. Mas a gente sente falta. Então não é apenas a consanguinidade, porque já foi assim feito um estudo e eles não são totalmente indiferentes, mas não se reconhecem somente pelo sangue, parentes que foram separados, até gêmeos, né, que foram separados ao nascer e convivem, às vezes são vizinhos e nem podem imaginar. Então não é a força do sangue. A consanguinidade, ela forma a família, o núcleo ali, e na maioria das vezes esses espíritos convivem. Ainda que eles se separem, ainda que por razões kármicas as pessoas tenham que viver em outras culturas, mas estão sempre se falando, se comunicando, a menos que haja um interesse muito grande de, pelo menos uma das partes, de não mais ter contato com aquela pessoa. Mas normalmente é assim. Então é uma responsabilidade muito grande. Logo que tomou conhecimento de si mesmo, o homem percebeu que, ligando-se ao seu semelhante, era mais fácil lutar pela sua sobrevivência. Tanto que no início da civilização, havia muitos eremitas, eles se isolavam, eles saíam porque eles se aborreciam, mas eles viram que eles precisavam do semelhante, que eles precisavam do outro, por razões óbvias, né, de sobrevivência, de auxílio mútuo. Até para combater as intempéries, para combater os animais mais ferozes, né? Então a ajuda é extremamente importante. Eles foram, portanto, se juntando em grupos, né? Foram formando grupos sociais ali, sempre com uma liderança, sempre tem alguém, porque isso é instintivo e a criatura precisa de limites, né? Então sempre havendo ali regras estabelecidas pelos próprios grupos. Por isso que as leis humanas são mutáveis, que à medida que a criatura vai evoluindo, que a sociedade vai evoluindo, as leis vão mudando. Então cada grupo tinha seu sistema de vida, suas regras, né? E assim a civilização foi se formando. E esses grupos acabavam desenvolvendo afeição entre eles e lutavam pela felicidade dos elementos do próprio grupo, né, com os outros que se aproximavam. E assim a gente encontra esses agrupamentos em todo o reino, todos os reinos, né? Nós encontramos no reino animal, até no reino vegetal. Sabe-se que plantas da mesma espécie, quando elas são plantadas próximas umas das outras, elas ficam mais fortes, mais doces, mais bonitas, maiores, produzem muito mais, né? Então a proximidade é favorável, é importante para o desenvolvimento do ser. Nos animais também, normalmente, dificilmente a gente vê animais solitários. Eles formam bandos, né? Eles sempre formam bandos. O único que não aceita muito, mas a si mesmo se junta, são os felinos, né? Os felinos não gostam muito de andar em bando, mas eles se juntam quando há uma necessidade para caça, né? Para a sobrevivência. Então nós encontramos esses grupos formados em todos os reinos. E nos minerais são as formações moleculares, né, que são importantes para o desenvolvimento deles. De certa forma, é um agrupamento, que isso vai evoluindo através dos tempos, né? Então, em todas as épocas, o homem viu que sozinho ele não conseguia sobreviver. Deus fez o homem para viver em sociedade. Através do contato com os outros homens, ele progride. Isso aí a gente já falou na lei de sociedade. O simples fato de falar, a gente precisa do semelhante. Então, vivendo em sociedade, o homem percebeu que o desenvolvimento do ser, os relacionamentos com os seus semelhantes, eram fundamentais para os relacionamentos com os semelhantes, para alcançar, assim, objetivos comuns, né? Então, até hoje, as pessoas se reúnem para desenvolver determinada tarefa, né? Isso vai ser sempre assim, né? O homem não foi feito para viver só.
ele não consegue, ele sente falta, fica doente, fica deprimido e fica enlouquecido, né? Enlouquece. O casamento em si, ele constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Sua abolição seria uma regressão à vida dos animais, embora a gente já até falou sobre isso, os animais, alguns casam e são monogâmicos para o resto da vida deles. Por isso que muitas vezes a raça se extingue. Porque quando morre um dos parceiros, eles não vão fazer cruzamentos, eles não vão procriar com outros machos ou fêmeas. E aí a raça tende a ficar extinta. A ararinha azul é uma delas. Eles formam um casal. Então ela está quase extinta. Né? E eles trazem, às vezes, uma ararinha de outro lugar para juntar, para colocar no ninho, né? Junto com o outro que está lá. Mas é difícil de aceitar. Normalmente, eles se aceitam quando ele é jovem ou ela é jovem e não tiveram parceiros ainda. Aí eles se apaixonam, digamos assim, e ficam juntos. Né? São capazes até de criar filhotes de outros, mas têm dificuldade de se relacionar se eles já tiveram alguma cria com outro da mesma espécie. Então, fica difícil. Quer dizer, a gente vê isso até aí no reino animal. A família, então, é o primeiro grupo social que o espírito tem contato. É ali que ele aprende as primeiras coisas, que ele recebe as primeiras impressões e são fundamentais para a evolução deles. Há um tempo atrás, uma pessoa até estava me falando que não está mais aguentando o filho que está na adolescência e que está muito difícil. Já levaram para vários profissionais, psicólogos, e é uma rebeldia, sabe? Principalmente com a mãe, é um problema sério, muito sério. E a relação deles é boa. Assim, não é uma relação de descaso, de desprezo, é boa, mas é uma rebeldia. Tudo incomoda aquele adolescente. Tudo que a mãe faz incomoda aquele adolescente. Até o bem que ela faz, o carinho que ela faz, alguma coisa, alguma gentileza, incomoda. Incomoda. Ele fala mesmo, eu preferia que não fizesse. Eu preferia que eu não tivesse que agradecer uma gentileza. Eu preferia que fosse assim. Né? Então, olha o grau de repúdio, né? De repulsão dessa alma encarnada com essa mãe. Então, isso não é algo difícil. Aí, né, os profissionais cuidando, porque ele está assim, muito resistente, fizeram, lógico, isso é comum, fazer sessão com os pais também. Conversar, ver como é que está o relacionamento. E aquela gravidez, ela foi indesejada. Ela foi totalmente indesejada. Eles não estavam numa boa fase e aquilo não foi segundo o casal. Eles chamaram aquilo de acidente. Né? Então, nunca disseram isso para o filho. Mas o adolescente, ao se referir à sua condição nas reuniões com o profissional, com a psicóloga, ele dizia que ele se sentia tão rejeitado, apesar de tudo que eles faziam por ele, que ele achava que ele era um acidente naquela família. Ele usou o mesmo termo que eles usaram quando eles souberam daquela gravidez. Ele usou o mesmo termo. Então, a repulsão era tão grande, e aí depois, fazendo um trabalho com aqueles pais, eles viram que a mesma rejeição que ele apresentava com relação aos pais, os pais apresentaram quando souberam que ele estava vindo. Era a mesma. Então, ele recebeu aquela carga violenta, né, de revolta e muita briga na família, pensando, inclusive, em aborto. Foi horrível. E ele fez o registro. Ele só não tinha consciência disso. Ele fez. E estava difícil a convivência. Ele estava passando tempos com a tia, porque gostava muito dela. E gostava dos primos, mas principalmente para a mãe. E a mãe foi a mais revoltada na época. Então, a alma, ela recebe essa carga. Ela recebe essa energia. A família é extremamente responsável por aqueles hóspedes do plano espiritual que estão chegando.
essas coisas não são acidentes nem incidentes. São fatos e necessários à vida. Senão, não teria acontecido. Né? Essas coisas não acontecem por acaso. Né? Precisa da união dos gametas masculinos e femininos, porque também milagre não faz filho. Né? Milagre, vento, nada disso. Então precisa da colaboração de ambos, ainda que in vitro, precisa também da colaboração de ambos. Daqui a pouco, clonando, nem precisa tanto, né? Faz da mesma célula, mas por enquanto ainda está precisando. Então não são acidentes nem incidentes, são realizações para acontecer realmente na vida daquelas pessoas que estão ali envolvidas. Aí entra aquele problema, muitas vezes, inconscientemente, depois eles aceitaram bem a situação e até se harmonizaram um pouco com o passar ali do tempo. Ficaram juntos, não pela criança, mas porque decidiram assim, né? E assim foi, quer dizer, de certa forma, foi bom para eles. Mas a alma reencarnante recebeu aquela carga toda e estava muito difícil a convivência com eles, né? Então, tratando-se de um grupo social onde se vive em estreita intimidade, surgem tensões, conflitos, que são agravados pela sua própria estrutura, que possui 3 tipos básicos de relações sociais. Não existe família sem conflito, não existe família que não briga, não existe família que não tenha pelo menos um membro considerado uma ovelhinha mais complicada, né? Então, realmente é um problema sério. Toda família tem problema. Nós não vamos encontrar uma que não tenha. Se não tem um tipo de problema, tem outro. Às vezes não encontra problema, não existe o problema do conflito assim moral, mas existe até o problema material sério. A doença, né? Quantos pais se reúnem aqui nesse mundo material, quantas almas se reúnem aqui para receber espíritos em casa, no grupo familiar, que precisam de resgatar um passado muito, muito desregrado e que vem com problemas de saúde seríssimos. Essas almas, às vezes, não tem nada a ver com aquela criança que está chegando. Não foram responsáveis pelos delitos, não participaram, mas em vista de rejeições para que aquela alma possa se redimir aqui no mundo, muitas almas boas que estão trabalhando para outras se melhorarem aceitam essa tarefa. Então são verdadeiros guardiões dessas almas sofridas que vêm aqui para o mundo. E muitas vezes até existem casais que vão buscar essas crianças, que vão buscar adoção, porque muita família rejeita. Ela não quer, se o filho tem problema, ela bota numa instituição, ela não quer assumir. Então, muitas vezes, essas pessoas vão buscar essas crianças com problemas para que elas possam se desenvolver. Eu estava vendo essa semana, na Discovery, passou uma reportagem de pais que foram buscar crianças que precisavam de ajuda. E eles adotaram gêmeas siamesas e eles adotaram essas meninas e fizeram tudo por elas e elas foram separadas, né? A anomalia era grande, cada uma ficou com uma perninha, que só tinha 3 pernas, uma não funcionava e cada uma ficou com uma. Então elas ficaram separadas, estavam se desenvolvendo bem, mas elas usavam uma perninha, uma prótese, porque cada uma ficou com uma. Então não eram filhas biológicas e esse casal tinha filhos.